farinha de aveia. Vocês já usaram farinha de aveia em suas receitas? Seja de pão, seja de bolo sem glúten. Quem tá começando não usou. Para você que tá começando, as farinhas sem glúten e sem leite, sem glúten, né? Sem leite é a consequência. As farinhas sem glúten não são todas iguais. Pelo contrário, cada uma tem sua peculiaridade. E a farinha de aveia, ela é excelente, super nutritiva. É uma farinha de estrutura que a gente usa para dar suporte para a massa. Só um adendo aqui, a farinha de aveia ou qualquer tipo de aveia precisa ter escrito no rótulo sem glúten, tá bom? Porque naturalmente a aveia não tem glúten, mas aqui no Brasil acontece a contaminação cruzada na maior parte da aveia produzida aqui. Então, a gente tem sim algumas empresas que produzem a aveia livre de glúten. E se você tem doença celíaca ou alergia ao trigo, você precisa comprar a aveia livre de glúten, tá? Por favor, só um adendo. Voltando à farinha de aveia. A farinha de aveia é ótima, né? Mas aí, vamos pensar comigo. Você já fez um mingau de aveia? Pensa na textura do mingau de aveia. Vai lá, imagina você na sua cozinha, com a sua frigideira, sua panelinha, fazendo um mingau de aveia com leite. Qual é a consistência desse mingau? O próprio nome já diz, né? Mas qual é a consistência que fica essa mistura depois que você aquece? Viscosa, né? Elástica. Agora imagina essa textura dentro da sua massa, junto com todos os outros ingredientes. O que você já sabe que a aveia vai dar para sua receita então? Liga. Concorda? Liga. Outra coisa, você está lá fazendo o seu mingau. Você coloca umas 2 colheres de sopa de aveia, por exemplo, e 400 ml de leite, 200 ml de leite. Você percebe que a aveia, ela é capaz de absorver todo o leite da sua... Dependendo da quantidade, claro, né? Mas se você coloca ali umas 2 colheres mais 200 ml de leite, sua aveia vai puxar esse leite para ela. Para fazer essa consistência viscosa. Ela vai absorver a umidade. Se isso acontece no seu mingau, dentro da sua massa vai acontecer a mesma coisa. Por que isso acontece com a farinha de aveia? Porque ela tem muita fibra. Farinhas ricas em fibras têm uma alta capacidade de retenção de líquidos. Nós trabalhamos com diversos tipos de farinha sem glúten e isso é excelente, porque a gente tem uma grande oportunidade aqui de enriquecer nutricionalmente as nossas receitas, de mudar o sabor das nossas receitas, a textura, a coloração. A gente tem muitas possibilidades, porque nós trabalhamos com vários tipos de farinhas, isso é excelente. Mas a gente precisa conhecer essas farinhas. Porque se você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para você entender melhor. Você está fazendo uma receita de bolo sem glúten. E aí, nessa receita, vão 100 gramas de farinha de arroz, 40 de polvilho doce e 60 de amido de milho. Exemplo, tá? Aí, você não conhece as farinhas, não sabe para que cada uma serve. Você vai lá, pega essa receita e pensa, não, eu quero tirar essa farinha branca, a farinha de arroz, e eu quero colocar algo nutritivo. Então, eu vou colocar farinha de aveia na minha massa. Vou pegar todos os 100 gramas de farinha de arroz, vou retirar da receita e vou colocar farinha de aveia no lugar. Mas o problema é que quando esse bolo sai do forno, ele sai muito consistente. Ele sai com uma massa pesada. Por quê? Alguém sabe me dizer por que ele vai sair com uma massa pesada? Quando a gente coloca farinha de aveia em grandes quantidades em nossas receitas sem glúten, por que elas ficam mais pesadas? Eu já dei a resposta. Excesso de fibras dentro dessa farinha. Excesso não, grande quantidade. Vai ter excesso se eu colocar toda a parte da farinha de estrutura de farinha de aveia. Aí eu tenho excesso de fibras. Aí eu tenho excesso de farinha de aveia dentro da minha massa. Excesso de fibras, alto teor de fibras, alto teor de carboidrato. Amido. A fibra da aveia absorve a água. O amido da aveia gelatiniza essa água.
o que eu tenho? Uma massa pesada. A farinha de aveia é excelente, mas você precisa conhecê-la para saber como usá-la corretamente. Porque senão você vai substituir toda a farinha de arroz por farinha de aveia e o resultado vai ser pesado. Um bolo ou um pão embatumado que não tem aqueles furinhos, sabe? Aquele bolo que cresce tanto, fica tão leve que fica cheio de furinhos. Isso significa que ele tem uma massa leve. Se você coloca muita farinha de aveia, você pesa isso. E aí você perde essa característica. É simples, mas você precisa entender. Entender para o que cada farinha serve. A farinha de coco é outro exemplo sobre a quantidade alta de fibras dentro dela. Ah, Gabriela, mas a farinha de coco também tem muita gordura. Tem. Só que ela tem muita fibra. E quando usada em grandes proporções dentro das massas, ela tem essa capacidade altíssima de retenção de líquidos. Quando eu retenho muito líquido, eu posso ter um grande problema, que a gente já vai falar no terceiro passo. Pode ter um grande problema na minha massa. Eu preciso hidratar muito bem essa farinha para não ter um pão ou um bolo seco. Se eu hidrato pouco, a minha farinha de coco absorve toda a umidade. Não tem umidade suficiente para o bolo crescer, para o bolo expandir dentro do forno, para ele ficar úmido, para ele ficar macio. Aí eu prejudico todas as outras características do meu resultado. Consequentemente, eu tenho um pão mais seco, um bolo mais seco que esfarela com facilidade, porque eu perdi essa umidade. Então, é muito importante que você entenda a necessidade de aprender sobre os ingredientes. Simples, você não precisa entender tudo de todos os ingredientes. Você aprende a função principal dos ingredientes que você mais usa no seu dia a dia. Eu tenho certeza que se eu te perguntar qual é a função do ovo ou do líquido, você vai saber me responder. O que vai, talvez, te dar um pouquinho mais de não é dar trabalho, mas é que precisa de mais a sua atenção, são as farinhas, porque são diferentes, não está no seu dia a dia. Ovo, açúcar, leite, gordura, você já sabe como usar. O que vai precisar um pouquinho mais da sua atenção e dedicação são as farinhas, são os agentes de liga.